Eu venho lá dos Carnaubal, Já peguei peixe, apanhei capim. Labirinto na memória, Os meus olhos de menina, A carnaúba é uma árvore conhecida cientificamente como Copernícia prunifera e ela se adaptou muito bem aqui à nossa região de Caatinga, principalmente nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. E ela gosta muito de áreas alagadas, muitos falam que ela pode ser um bioindicador de águas subterrâneas, né? E nesses ambientes ela se desenvolveu muito bem, existem grandes carnaubais na nossa região, e dada a importância dessa palmeira e a abundância dela aqui na nossa região, ela se tornou uma espécie economicamente importante, uma vez que a partir dela é extraído o pó que dá origem à cera da carnaúba, né? E hoje ela está entre a sétima e oitava pauta de exportação aqui do estado do Ceará. Então ela é uma palmeira que traz um incremento muito forte na economia do estado do Ceará e principalmente para os agricultores, porque no período de chuvas, no primeiro semestre do ano, eles todos estão atuando na agricultura. Mas no segundo semestre, quando cessa as chuvas e cessa o trabalho no campo, boa parte dos agricultores migram para a cadeia produtiva da carnaúba, porque é nesse período mais seco e mais quente que é extraído o pó e é feita a cera da carnaúba. Por quê? Porque a cera que fica na palha da carnaúba, ela é originada, né, ela é criada pela planta para proteger a folha, criando uma espécie de uma camada de cera que impermeabiliza a folha e evita que ela perca água para o ambiente. Então, quanto mais quente, quanto mais seco, mais vai estar espessa essa camada de cera, e aí é justamente nesse segundo semestre do ano onde o pessoal migra para essa cadeia produtiva para cortar a palha da carnaúba de forma sustentável, não matar a planta, né? E aí faz todo o processo de retirada do pó, de secagem da palha, retirada do pó, processamento desse pó para mandar para a indústria, e a indústria processa de várias formas para exportar e para utilizar nas suas cadeias produtivas também. A cultura da carnaúba ela é muito antiga, ela está bem na nossa cultura. Né? Você vê, a carnaúbeira está no brasão do nosso estado, como está no brasão do estado do Piauí. Ela é árvore símbolo do estado do Ceará, por um decreto. E ela é um produto sustentável, com uma grande importância social, econômica e ambiental. É um produto que mais de 90% é exportado. Né? Hoje nós estamos falando aí de ano passado se exportou 142 milhões de dólares. O Ceará representa em torno de 70% das exportações, o resto fica com o Piauí. E ela gera emprego e renda no pior momento do ano para o sertanejo, que é a seca. Ela é uma cultura seca, ela é uma safra seca. Além da cera, você tem as outras, a utilização de artesanato, várias comunidades vivem em prol do artesanato. Né? Ela fornece palha para coberta, você ainda vê muitas casas, às vezes até pousadas de charme usando cobertas de cera de carnaúba, barraca de praia, não, de cera não, de palha. Então ela tem essa importância. Sem falar da parte ambiental, né? Eu estou dizendo, ela é uma floresta. Existe todo um ecossistema que funciona em prol dela, de mamíferos, de aves, né, que fazem a dispersão de sementes, que se alimentam dela. Então, assim, é uma árvore perfeita, é uma dádiva. Né? Eu sou suspeito em falar porque eu sou louco pela carnaúba, sou apaixonado por ela. Né? E é um produto nosso, é uma riqueza nossa. E a gente tem que trabalhar para preservar, porque
Tudo na vida tem que ter um cuidado e uma manutenção, porque senão se acaba, né? Na árvore da vida. E do tupi da Guarani, sabe qual é a tradução? Árvore que arranha. Eu venho lá dos Carnaubal, eu venho lá dos Carnaubal. Já peguei peixe, apanhei capim, peguei peixe, apanhei capim. Labirinto na memória, labirinto na memória. Os meus olhos de menina, os meus olhos de menina. Eu venho lá dos Carnaubal, eu venho lá dos Carnaubal. Já peguei peixe, apanhei capim. Não. Os outros lugares de exploração, eles exploram mais a palha para fazer vassoura, os outros tipos de coisa e também a cera, né? Para extrair a cera. A produção de cera aqui na Fazenda Raposa, futuramente é para ser o Museu da Cera do Estado do Ceará. E aí, em 2020, eu já fui nomeada para cá. A gente já tem, a gestão dela já tem conselho gestor, tem a sede, que ela foi criada em abril, dia 30 de abril de 2020. Mas a gente, mesmo assim, ela não estando aberta ao público oficialmente, ela recebe visitantes, nos procuram muito para aula de campo, vem pesquisadores com intenção de fazer pesquisa para conhecer, né, a potencialidade de pesquisa dentro da fazenda. A Fazenda Raposa, ela foi uma área experimental da família Johnson, das ceras Johnson, SC Johnson, o nome da empresa, que é uma empresa americana que passou a trabalhar com essa matéria-prima, oriunda da carnaúba. Nessa fazenda, eles montaram uma das, se não a maior coleção de coperníceas, né, que são árvores da mesma família da carnaúba, para fazer testes e ver qual seria a palmeira mais adaptada e mais produtiva em termos de produção de cera, né? E aí, com isso, eles montaram uma coleção bastante valiosa, bastante importante na Fazenda Raposa. E a nossa relação da Associação Caatinga com a Fazenda Raposa é por conta de quem criou, né, a Associação Caatinga e quem criou a Fazenda Raposa. Porque todos somos, né, da mesma origem que dessa relação com a empresa SC Johnson, que doou parte da fortuna pessoal dele para adquirir áreas para conservar aquela palmeira, o bioma daquela palmeira que deu tanta riqueza para a família dele, e como uma forma de agradecimento. Então, a Fazenda Raposa foi adquirida por eles, onde eles montaram essa fábrica, essa área experimental, que depois que cessaram os trabalhos foi doada para a UFC, para a Universidade Federal do Ceará, e hoje está sob a gestão da UFC e do governo do estado do Ceará, que criou uma unidade de conservação, a área de relevante interesse ecológico Fazenda Raposa, sobrepondo, né, essa propriedade da UFC, como uma forma de reconhecimento da importância daquela área, a importância ambiental daquela área para o município de Maracanaú, já que é uma floresta, né, um carnaubal muito bonito e que contém essas coleções e tem bastante recurso hídrico na região, dentro dessa área, e é uma área conservada no meio da cidade de Maracanaú, daí a sua importância. As unidades de conservação são áreas protegidas, estabelecidas por lei dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, que determina lá quais são as categorias que existem de unidades de conservação, que estão divididas em dois grandes blocos: as de proteção integral, que tem um uso mais restrito, e as de uso sustentável, que são um pouco mais permissíveis do que as de proteção integral. Então, dentro desses dois grandes blocos, existem várias categorias de unidades de conservação. Dentre elas está a área de relevante interesse ecológico, no caso da Fazenda Raposa. Hoje nós estamos com 4 funcionários na Fazenda Raposa que atuam como brigadistas e viveiristas. Então, eles fazem produção de mudas, fazem plantio de mudas nas áreas que estão precisando ser restauradas, fazem os monitoramentos dessas mudas, ou seja,
roçar as ervas daninhas que estão crescendo ao redor dessas mudas, quando necessário fazer algum tipo de aguação dessas mudas para que elas tenham mais chance de sobreviver em períodos mais críticos, fazem toda a manutenção do viveiro, mas as ações prioritárias deles lá nessa área, agora que a gente já fez bastante restauração, já foram plantadas cerca de 30 mil mudas na área, o foco deles está sendo no combate a incêndios florestais, porque aquela área tinha um histórico de incêndios, principalmente no segundo semestre do ano, que é o período mais quente, mais crítico para incêndio, tinha um histórico de vários incêndios todos os anos. E isso fez com que a Fazenda Raposa quase que zerasse, né, a questão de incêndios florestais e dado esse combate rápido aos pequenos focos que logo são avistados já são combatidos. A gente faz a limpeza aqui e lá nos campos lá de baixo, nas outras concentrações. E aqui, quando a associação começou, que a gente foi contratado para cá há 4 anos atrás, do jeito que você está vendo o mato ali, estava dentro dos campos. A associação teve que fazer um trabalho muito pesado aqui dentro, aí contratou e mandou arrumar diaristas para a gente arrancar todos os tocos e todas as árvores que estavam dentro do campo. Aí depois foi que começou a chegar gente da universidade para fazer visita, essas coisas. Mas a associação foi que fez o primeiro trabalho. Ela estava abandonada praticamente. Não tinha nem por onde você passar nesse estado. Ela já foi uma área experimental, né, para a pesquisa com a carnaúba, na época da SC Johnson. Pela UFC, depois ela passou a ser utilizada pelos alunos, principalmente na agronomia, né, para fazer pesquisas lá dentro, levantamentos botânicos, levantamento de flora, florísticos, né, e para identificar quais espécies de plantas existiam ali dentro, para fazer coleta de sementes, produção de mudas para restauração florestal. E também o maior atrativo é a coleção de Copernice, né? A coleção de carnaúbas. É o conhecimento, né? A difusão desse achado aqui, dessa coleção, porque tem planta aqui que você só vê lá no país de origem, além daqui, né? Ou você vê aqui ou vê lá em Cuba. Então, a riqueza é muito grande em termos de material biológico para a pesquisa, né? Para a ciência. Atualmente aqui a Associação Caatinga ela está produzindo experimento com as plantas e mudas da raiz alongada. Tivemos vários tipos de planta e também carnaúbas de raiz alongada no experimento que a gente plantou lá embaixo. Atualmente a Associação Caatinga já plantou aqui 24.800 mudas. Tem várias espécies, catingueiras, sabiá, mulungu e várias carnaubeiras. Carnaubeira da primeira vez foi plantada aqui 12.500, de uma vez só. A raiz alongada é um experimento novo que está tendo agora com a Universidade de Natal, né? E os pessoal vem de lá, de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, para pesquisar as que escaparam, né? Que geralmente é um experimento que estão testando aí a quantidade que dá para a sobrevivência dela com a raiz alongada, né? Então, se no caso eles estão concluindo já mais ou menos que está sobrevivendo mais do que com uma planta convencional que a gente planta, com a muda convencional, né? Está em torno de 75%. E o viveiro também foi um projeto da Associação Caatinga, que temos aqui na Fazenda Raposa, que dá o suporte para a gente coleta e planta lá. Já tem várias mudas das carnaúbas que vêm de fora, né? Temos baleana, copernícia, macroglossa, glabrescense, tem vários, 27 espécies, só está tendo 17. A fazenda em si, ela tem 137 hectares. Ela vai até lá no Rio Mananguapim. Isso aqui é um dos campos que a gente tem, das coperníceas. E elas têm vários tipos, mas não tem muitas essas aqui são de fora, algumas, né?
E essas aqui já é as que a gente chama aqui as nativas da gente, do estado. Só que aqui, ó, é onde tem mais concentração delas, certo? Pode vir. Aqui tem vários, ó. O nome dessa grandona aqui, ela é a baleana, é cubana. Todo mês a gente faz manutenção desses campos. Mas como está chovendo, aí a gente está fazendo uns campos lá de baixo, né? Só tem duas delas dentro da unidade. Ela é anã, e o nome dela é Covelli. Aí a gente está fazendo também tentando tirar os frutos dela, que ela dá muito pouco para a gente recuperar. Ela veio de outro país, né? É cubana também. A gente coleta debaixo das plantas mãe, essas que vieram de outros países, que é várias as coperníceas. São 27 espécies, mas atualmente só está tendo 17. Certo? Essa aqui o nome dela é alma. Essas grandonas. Nós já temos o plano de manejo, inclusive já foi validado agora no dia 12 de maio. Né? A gente está indo em processo de planejamento das ações para poder estar trabalhando em prol da sociedade. O plano de manejo ele já foi feito, inclusive a gente atendeu, né? A Universidade Federal foi quem custeou essa demanda, esse projeto do plano. E hoje ele vai servir como uma diretriz de gestão. Nós já temos o conselho gestor e assim a coisa está caminhando. E aí a gente faz capacitação interna, com tanto encontro com os mais antigos, né, como com a parte jurídica, nós temos um setor específico de unidade de conservação, que é a COBIL. E na COBIL, tudo que for referente à unidade de conservação é lá que a gente encontra serviços, né, capacitação, e assim, dessa forma. O perfil é de 3x3, 3 metros de distanciamento, né, tanto na linha como na coluna. Essa etiqueta você consegue ver o campo, a linha, a coluna e a espécie. 105 aves, entre visitantes, entre aqueles que são que passam aqui periodicamente, né, que são os migratórios, e os residentes. Quem mais se alimenta do fruto são os periquitos da caatinga que nós temos, né? Porque é a casca mais dura e nem todo bicho consegue se alimentar. Mas tem também, ó, esse que está cantando, que é o pica-pau, eles fazem ninho no tronco. Então, assim, não só eles utilizam o fruto, a folha, mas eles também utilizam o caule, né, para fazer a moradia deles. Eu vejo a questão da possibilidade de divulgação do trabalho que é feito aqui, da riqueza ecológica que nós temos, né, em termos de vegetação, em termos da fauna, flora. E é um material, aqui é um laboratório vivo, né, uma sala de aula ao ar livre. E também uma área de lazer, né? Porque às vezes você vem não só interessado em material de aula,
mas também em contemplar, nós temos um projeto chamado Vem Passarinhar, que é um projeto do Estado, vinculado ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí esse projeto a gente faz nas escolas, aliás, aqui dentro, trazendo alunos, visitantes, pessoas, não só estudantes, mas sociedade de uma forma geral, né? Quem tiver interesse. A gente tem os binóculos e aí tem um guia que vai reconhecendo o pássaro pelo canto e vai parando, vai mostrando. É uma trilha bem bacana. Meu nome? A unha do cão. A gente tem bastante desse lado, ó, lado direito. Aqui, ó. Aqui já é ela. E ela se instala sobre as plantas aqui, vamos dar lá em cima. E tá aí, já tem algumas subindo na carnaúba. Você vê lá, já tem até flor, da florzinha roxa. Pelo fato dela ser uma planta que a semente é alada, o vento faz o seu trabalho de levar para bem distante. Então, a possibilidade dela se propagar, se expandir, né, a sua localização é bem maior. A unha do diabo, que tem o nome científico de Cryptostegia madagascariensis, é uma planta exótica e invasora. Ela se alastra e compete pelos ambientes em que a carnaúba está inserida. Então, ela, por ser invasora, ela consegue subir rapidamente, né? Ela é uma espécie de trepadeira, então ela sobe rapidamente, cresce muito rápido e recobre toda a copa da carnaúba, fazendo com que ela morra sufocada e por falta de sol, né? Que afeta a fotossíntese e a planta acaba morrendo também.